Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, em homenagem ao líder sindical osasquense, José Ibrahim, in memoriam, atendendo ao disposto no edital de convocação número 5 de 2018, por solicitação da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia o nobre vereador, presidente neste ato, professor Mário Luiz Guidi. E convidamos para a Secretaria dos Trabalhos a nobre vereadora, a segunda secretária da Câmara Municipal de Osasco, doutora Régia Maria Gouveia Sarmento. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades. Senhora Mazé Torquato Chotil, escritora. Senhor Gabriel Ibrahim, filho de José Ibrahim. E senhor Antônio Roberto Espinosa, da Unifesp, Comissão da Verdade. Agradecemos a presença dos senhores e senhoras vereadores. Senhor Jair Sanches, vereador da 3ª à 5ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, presidente da Câmara do biênio 1979 e 1981. Senhor Antônio Carlos Tonca Falsetti, vereador da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, presidente da Câmara, biênio 1985-1987, e deputado estadual na gestão, 1987-1991. Senhora Salete Ramos, vereadora da 7ª e 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Senhora Sônia Rainho, vereadora da 9ª e 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Senhor Williams da Farmácia, vereador da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Senhor Rony Alves, assessor, representando o vereador De Paula. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença das seguintes autoridades e personalidades. Os sobrinhos do senhor José Ibrahim, senhora Sandra Terezinha Beiringo, senhor José Pedro Nogueira, senhor Antônio Carlos Davólio e senhora Ângela Maria dos Santos Davólio. Senhor Francisco Cordeiro da Luz Filho, presidente do IPMO, Instituto de Previdência do município de Osasco. Senhor Luiz Antônio Urban, diretor do IPMO. Senhora Terezinha Maria dos Santos, presidente do PSB Osasco. Senhor João Joaquim da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1968, um dos articuladores da greve. Senhor José Nazareno, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Senhora Gleide Sodré, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Senhor Aldo Rocha, da Secretaria de Organização da Frente Brasil Popular do Oeste Metropolitano de São Paulo. Senhor Rui de Souza, diretor do longa-metragem Passaporte para Osasco, realizado em homenagem ao José Ibrahim. Senhora Mônica Viloso, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, nesse momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, o vereador, professor Mário Luiz Guidi. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se representados aqui pela mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão,
sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional, em seguida o hino de Osasco. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou
Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Solicito à senhora secretária, doutora Régia, que proceda à leitura do edital de convocação número 05/18, do ofício número 102/2018 e das correspondências recebidas. Edital 5 de 2018. Dr. Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em homenagem ao líder sindical osasquense, José Ibrahim, em memória, a realizar-se no dia 10 de maio de 2018, às 19 horas, no plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situada Avenida dos Autonomistas, número 2607, no centro Osasco. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, dia 23 de abril de 2018. Dr. Elisandro Lindoso. Senhor presidente, ofício 52, ofício 521 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de homenagem a José Ibrahim, líder sindical, em comemoração ao cinquentenário da greve de 1968, propostos pelo nobre vereador Mário Luiz Guide e a nobre vereadora doutora Régia Maria Gouveia Sarmento. Entretanto, não poderei estar presente devido a compromisso assumido anteriormente. Aproveito para deixar meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes dessa sessão solene. Cordialmente, Rogério Santos, vereador. Ofício 037 de 2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Dr. Elisandro Márcio Silva Lindoso. Senhor presidente, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da sessão solene
em homenagem póstuma ao líder sindical José Ibrahim, em comemoração ao cinquentenário da greve de 1968, propostos pelos vereadores professor Mário Luiz Guide e vereadora doutora Régia Sarmento. Infelizmente, não poderei participar desse ato, em virtude de compromissos anteriormente agendados. Aproveito o ensejo para parabenizar o vereador Mário Luiz Guide e a vereadora Régia Sarmento e demais participantes dessa sessão solene pela iniciativa. Deixo os meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Josias Nascimento de Jesus, Josias da Juco, vereador. A Câmara Municipal de Osasco. Aos cuidados do gabinete. Agradecemos o convite e informamos que o Dr. Éder Gatti Fernandes estará impossibilitado de comparecer para a sessão solene em homenagem ao líder sindical osasquense José Ibrahim, em memória, que ocorrerá dia 10 de maio de 2018. Desejamos sucesso ao evento. Atenciosamente, Regina Ferreira, secretária da diretoria do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Eram essas as correspondências. Queria deixar aqui também, senhor presidente, o apoio e congratulações do professor José Antônio Antiório, que, infelizmente, não pôde ficar para este evento, e gostaria muito de estar presente. Nós vamos passar a palavra para alguns depoimentos. Nós vamos começar com o senhor Tadeu José Zermeta, fazendo uso da palavra e colocando a tribuna à sua disposição. Perto de um carro. Eu não sei quem gritou, falou, esse carro, sai daí, alemão, esse carro, o Zé Ibrahim vai entrar aí dentro. Falei, não, o Zé Ibrahim tem que falar. Aí houve um coro e todo mundo, Zé Ibrahim fala, e o Zé Ibrahim falou. Esse é o meu relato. Nós vamos passar a palavra para o professor Tonka Falsetti. Fui vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco e deputado estadual pela nossa cidade. A tribuna está à disposição, Tonka. Vereador Mário Luiz, em nome do qual saúdo a todos os presentes, prezada amiga Mazé, autora, escritora desse belíssimo livro, Em Boa Hora Chega aqui em Osasco. Eu tive a oportunidade de encontrar o Zé Ibrahim aqui nessa Câmara em 1985, quando ele acabava de montar o PDT. Então, nós o recebemos aqui nessa casa, nessa mesa. Então, ele vinha contando das suas expectativas, da sua ambição política em relação ao Brasil, e essa Câmara recebeu ele daquela forma, dentro da estrutura política partidária que se renovava naquele momento, etc. Em segundo lugar, Mazé, a nossa escritora,
esse lançamento do livro, ele está trazendo uma coisa, eu diria, um fenômeno aqui na cidade nossa, que está reunindo lideranças políticas que normalmente não se conversavam. E o Zé Ibrahim, ele está dando essa oportunidade para a gente se encontrar. Então, nós tivemos um encontro no sindicato aqui dos metalúrgicos, que está o nosso presidente aqui. Foi um encontro belíssimo também, frutífero, uma discussão saudável. E é muito interessante, numa hora que nós estamos vivendo, que, eu diria, há 30, 40 anos atrás, a gente falava assim, não vamos nos dispersar. Vocês lembram disso? E hoje, eu acho que essa palavra é o que nós estamos precisando aqui. Porque a gente vê as forças nossas, os operários, a classe operária, os partidos políticos, totalmente desarticulados, sem rumo, muitas vezes. E as nossas utopias, elas foram perdendo o vigor. E eu vejo, então, essa obra, o lançamento da lembrança do José Ibrahim nessa obra, Mazé, que vem resgatar essa política que a gente tinha lá atrás. A gente somava as oposições, somando, sempre naquela linha de combater a ditadura. Depois combatemos a ditadura e a gente se dispersou. E a gente se esqueceu daquilo que a gente estava pregando, que era não vamos nos dispersar. Eu acho que a palavra de hoje, o Ibrahim nos traz ela. Ele está ajudando a aglutinar de novo essas pessoas que se separaram ao longo do tempo nos partidos, e hoje nós estamos precisando, principalmente, conversar. Nós precisamos conversar política, dialogar, como o Zé Ibrahim muito bem fazia. Ele navegava em várias situações, em vários partidos e tudo mais. Então, Mazé, parabéns, eu acho que foi oportuníssimo. A gente fala que um profeta, ele nunca é bem quisto na sua terra, e a Mazé vem lá de longe trazer o Zé Ibrahim de novo para nós aqui, que nós não tivemos essa felicidade de fazê-lo, e a Mazé, a nossa escritora, a nossa amiga, teve a oportunidade. Parabéns, Mazé, parabéns para o evento também aqui da Câmara, que sabe respeitar e sabe olhar esse momento político que nós estamos vivendo. Parabéns, muito obrigado. O Zé Ibrahim foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e, nesse momento, nós queríamos também que prestasse depoimento aqui o Gabriel Ibrahim, filho do Zé Ibrahim, para fazer a palavra, colocando a tribuna à sua disposição. E agradecer também a presença da família aqui nesse ato. Olá, boa noite a todos. Muito grato aqui à Câmara Municipal de Osasco por ter aberto esse espaço, a homenagem do meu pai. Muito grato a todos presentes e também os que não estão presentes por seus motivos. Eu me sinto muito agradecido por tudo, pela história do meu pai, né? Cada vez que eu ouço um depoimento, cada vez que eu entendo um pouco mais da história, eu fico mais saudosamente grato, né? Eu tive aí bons anos de convivência com meu pai, já num período muito mais tranquilo do que muitos companheiros aqui viveram. Né, eu nasci em 95, então já eram águas bem mais calmas, né? E cada vez que eu sei mais da história, eu
vez mais vejo a bravura do meu pai e de tantos outros companheiros que viveram aquele período difícil, que tiveram que lutar pela sua própria sobrevivência e garantir direitos básicos, né? Então, eu acompanho a história com muita honra aos que passaram por tudo isso. E a minha convivência com meu pai foi mais de filho mesmo, né? Vejo que ele muitas vezes me poupava aí de detalhes mais duros dessa história. E que eu pude conhecer foi muito do filho de família árabe, de família grande, com muitos irmãos, muitos primos, que cozinhava maravilhosamente bem. Alguns amigos aqui tiveram oportunidade de provar aí uns almoços, uns quitutes aí do meu pai, que era uma das formas, né, de muitas, de aglutinar pessoas, né? Isso que o Tonka mencionou aqui, isso era muito presente na vida do meu pai. Eu pude ver isso muitas vezes, né? De como que às vezes ele sentava na mesa de um bar ali sozinho no final de tarde, e depois ali de algumas horas, às vezes sem chamar, sem muita coisa, já ia lá, já estava 10, 15 pessoas ali batendo papo, comendo, jogando conversa fora e falando de coisas importantes ao mesmo tempo. Muitas vezes eu via ali a mesa de bar se tornando quase que um escritório político ali, de conversas importantes e tudo. E eu lembro com muita alegria desses momentos e de como que o meu pai tinha muitos amigos, né? Eu vejo que aqui hoje tem muitos companheiros de história, muitos amigos presentes, muitos admiradores. Isso é uma força assim que eu trago do meu pai, que eu vejo que uma das maiores presentes, das maiores riquezas desse mundo é você poder contar com amigos de história, de proximidade. E por mais que hoje mesmo, como dizemos na sessão solene, que tem esse tom também de memória que gera, dá para dizer que não gera um pouco de tristeza, né? Um pouco de saudade, mas eu vejo que por trás dessa saudade que possa vir, desse que é de tristeza, o pano de fundo, o sentimento geral é de alegria, é de gratidão, dessa boa memória, dessa memória viva aí do que foi o meu pai como pessoa, do que foi o meu pai como ente político, como homem de família. Então, eu queria agradecer a todos os presentes aqui hoje, queria agradecer a minha família que está aqui, queria agradecer aos companheiros, agradecer novamente à Câmara Municipal, e é isso. Muito grato e, sem me esquecer, uma gratidão especial a Mazé, que fez esse livro de uma forma extraordinária, né? Estando em Paris, escrevendo aí, fazendo pontes aéreas, vindo no Brasil, coletando material, fazendo entrevistas por WhatsApp, por Skype, telefonemas. Deu para ver aí muita dedicação, muito esforço, muita vontade de resgatar essa história com um propósito muito nobre de fazer perdurar essa memória e passar ela para as gerações futuras, né? Então, dessa forma, eu também contribuo, né, dentro desse propósito da Mazé, doando 6 livros, né, 2 para cada biblioteca pública aqui de Osasco. Então, a gente encaminha, né, Régio? Muito grato, boa noite.
Nós vamos encaminhar com muito carinho esses livros para as nossas bibliotecas. Eu tinha dito já antes, antes de passar a palavra para o Gabriel Ibrahim, que o Zé Ibrahim tinha sido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Metalúrgicos jogaram um papel importante na história do Brasil, na história do mundo, e não podia ser diferente na história de Osasco. Então, nós estamos aqui com o atual presidente, o batalhador, o Jorge Nazareno. Nós queríamos que ele fizesse uma saudação para a turma aqui também. Obrigado pela presença, Jorginho. Boa noite a todos. Bom, eu penso que o importante é poder ouvir alguns dos protagonistas também dessa história, além da Mazé, que escreveu esse livro, que é um retrato de uma pessoa, mas que, evidentemente, retrata a experiência num movimento extremamente importante para o nosso país, num momento muito difícil da história do nosso país, guardadas as devidas proporções. Hoje, a gente também enfrenta um momento de extrema dificuldade, de aviltamento aos direitos dos trabalhadores, das pessoas como um todo, e isso nos impõe uma reflexão muito grande de que país nós queremos, o que nós desejamos para frente. Acho que a gente tem oportunidades vindo pela frente e nós realmente precisamos, com base nessa história, com base na história do Zé Ibrahim e de tantos outros, poder repensar, poder avaliar o que de fato nós queremos. Portanto, a noite de hoje é uma grande contribuição. Parabéns ao Mário Luiz, parabéns à doutora Régia pela iniciativa de fazer essa atividade, e outras atividades estão acontecendo durante quase todo o ano, acho que tem programação aí quase todo ano, e a gente espera contar com as pessoas também em outras atividades. Então, com isso, agradecemos essa oportunidade. Ibrahim? Presente. Lula? Presente. Lula livre! Nós queríamos passar a palavra agora para um nosso amigo, que também foi um batalhador, um dos líderes políticos importantes da época, o professor da Universidade Federal, o Antônio Roberto Espinosa. A tribuna é sua, Espinosa. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente saudar os vereadores, o Mário Luiz, a vereadora Régia, pela iniciativa de trazer para dentro da Câmara Municipal a memória da cidade, a memória das lutas sociais, a memória da resistência do povo brasileiro contra a ditadura. Queria também pedir a licença de vocês para saudar algumas pessoas que estão aqui e nela simbolizar todos. A Sandra, que é sobrinha do Ibrahim, que representa a família, tá certo? O Jorginho Nazareno, que é da categoria que o Ibrahim presidiu em Osasco em 1967, 68, até que o sindicato sofreu a intervenção. O Eduardo Rodrigues, Dudu Rodrigues, que foi estudante, junto com o Ibrahim, no Cenearte. E, enfim, nessas pessoas eu queria sintetizar a homenagem a todos que estão aqui. Foi dito no início, em algumas cartas que foram lidas, que seria uma homenagem póstuma. Eu diria o seguinte: está errado, tá certo? Não é uma homenagem póstuma, porque Ibrahim não morreu. Tá certo? Ibrahim está vivo. E está vivo da mesma maneira que as lutas de Osasco em 1968, e está vivo da mesma maneira que continuam presentes as necessidades da luta pela liberdade. Inclusive,
a luta pela liberdade dos presos políticos que estão presos sem direito a um julgamento levado até as últimas instâncias, sem o devido direito de defesa. Então, o Ibrahim está vivo, tá certo? Essa homenagem é uma homenagem a alguém que está vivo, que está presente entre nós. E, mais do que nunca, é uma homenagem necessária, porque nós vivemos hoje uma situação, em diversos aspectos, muito semelhantes àquelas de 1968. Em 64, nós vivíamos sob uma ditadura militar. Vivíamos sob o fechamento sistemático de sindicatos, sob a repressão a todos os aspectos da vida, com a censura à imprensa, a censura ao teatro, a censura à cultura. E era um momento em que o Estado brasileiro estava em guerra contra o povo, tá certo? E quando o Estado entra em guerra contra o povo, quando o Estado ameaça, constitui uma ameaça à vida dos cidadãos, os cidadãos têm o legítimo direito de resistência. Mais do que o legítimo direito de resistência, eles têm o legítimo direito de sublevação. E o Ibrahim representa isso, tá certo? Ibrahim representa isso. Juntamente com o João Joaquim, que era da comissão de fábrica, eu também ia falar no início, acabei me esquecendo, representou a organização pela base, que acabou levando à tomada do Sindicato dos Metalúrgicos, que tornou possível a manifestação do 1º de maio, em que Osasco teve um papel central, ao entrar na Praça da Sé, a sublevar a multidão que ali estava e tomar o palanque da Praça da Sé, expulsando do palanque, inclusive, o então governador do Estado, o governador que era biônico, chamado Abreu Sodré. E depois, no dia 16 de julho, com a greve, com uma greve inovadora, da mesma forma que as comissões de fábrica. Uma greve que já não foi feita com piquetes, mas que foi realizada a partir de dentro da fábrica, com ocupação, sobretudo, de 2 fábricas, a Cobrasma e a Lonaflex, e em que outras fábricas também pararam e seguiram em passeata para o Sindicato dos Metalúrgicos, que também foi ocupado, tá certo? Enfim, quer dizer, resumindo brevemente, o que o Ibrahim representou, o que esse momento representou nessa defesa contra a tirania, nessa defesa da guerra contra o povo realizada pela ditadura. Hoje, uma vez mais, nós temos um presidente legítimo, em que nós não votamos. Temos uma judicialização da política, em que tribunais, que juízes mudam a Constituição, alteram os direitos fundamentais dos cidadãos. Temos uma situação em que a polícia militar atua sem beiras, sem travas, na periferia da cidade, e há 3 dias mesmo matou 2 jovens que estavam cometendo o crime de estar sentados à frente da sua casa. Então, é uma situação, isso é só um exemplo, evidentemente, do assassinato da Marielle Franco, no Rio de Janeiro. São só exemplos de uma situação que mostram que, de novo, nós temos um Estado ilegítimo, a Constituição de 88, infelizmente, está esgotada, está superada, e o Estado está pegando armas contra o povo, está novamente caçando as liberdades. Nessa situação, lembrar do Ibrahim, lembrar de 68, lembrar dos crimes cometidos pela ditadura, é evocar também o direito legítimo à resistência, o direito legítimo a que o povo retome a sua história em mãos, tá certo? Então, queria homenagear a todos que tiveram essa iniciativa e, por isso, dizer
não se trata de uma homenagem póstuma, porque Ibrahim está vivo. E é essa homenagem que nós fazemos a ele, porque ele estará conosco em todas as trincheiras. Boa noite. Obrigado. Agradeço as palavras do Espinosa. Convido a senhora Mazé Torquato a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua disposição. Mazé. Boa noite a todos. Obrigada pela presença e por estarmos aqui hoje nessa homenagem. Eu tinha preparado uma apresentação, mas a gente vai fazer assim porque os nossos colegas, Espinosa falou dessa importância. Eu acho que não é necessário mais voltar a essa importância. Eu queria falar unicamente como é que eu trabalhei, né? Eu conheci o Ibrahim na sua volta do exílio, em 79. Eu estava aqui em Osasco, eu era foca, estava aprendendo a ser jornalista, e acolhi, né? Eu vi o Ibrahim da volta. Em seguida, eu fui, em 85, eu fui para a França e conheci. Eu trabalho numa empresa que trabalha para uma central sindical francesa, que é a CFDT. Eu fiquei sabendo então de uma relação que teve esses trabalhadores exilados. O que eu falo nesse livro, Os Trabalhadores Exilados, que foi uma vontade de procurar justamente. O que eu soube foi que a CFDT colocou à disposição, a Federação dos Metalúrgicos, ligado à CFDT, colocou à disposição desse grupo um espaço, meios, de forma que esse grupo pudesse falar dos trabalhadores, né? Por que trabalhadores exilados? Porque a gente falou dos intelectuais, a gente falou de estudantes, mas eu quis ver a participação dos trabalhadores, né? E o Ibrahim fazia parte desse grupo. Ele estava nesse momento no exílio na Bélgica. E ele vinha a Paris, né, reencontrar todos os outros que estavam, por exemplo, tinha o Frati que estava na Itália, tinha gente na Suíça, tinha gente um pouco em Paris, né, o ex-presidente do Sindicato Metalúrgico, Deleuze, estava em Paris. Então, tinha pelo menos 36 sindicalistas e formando, né, com a ajuda da CFDT e de também militantes franceses que ajudaram essas pessoas a falar, a dizer qual era a situação dos trabalhadores aqui, sob ditadura, né? E, então, essa experiência que eu contei nos Trabalhadores Exilados, e quando eu estou por aqui há 2 anos, 2015, né, 16, falando desse trabalho, que foi inicialmente publicado em francês, porque eu trabalhei, é um trabalho de pós-doutorado na Escola de Estudos em Ciências Sociais, foi editado inicialmente em francês. E nessa vinda em Paris, em algumas apresentações, eu cruzei com o Gabriel e com a mãe dele, Helena, e que falou antes eu tinha encontrado novamente o Ibrahim em 2012, justamente para entrevistá-lo sobre o exílio, né, para o primeiro livro. Então, conversando com o Gabriel e com a Helena, eu soube então que outro jornalista, o Novaes, já tinha feito uma série de entrevistas, né, de forma a escrever uma biografia. Infelizmente, o Novaes também morreu depois do Ibrahim, e esse material ficou à minha disposição. Eu disse, por que não trabalhar a biografia? Eu nunca tinha feito uma biografia antes do José Ibrahim, né, uma pessoa que conhecia, e da importância que ele teve, e que 68 foi um pouco esquecido, eu acho, em relação a 78, 70, todo o movimento do ABC com o Lula, né? Então, acho que era importante falar do Ibrahim. Eu trabalhei nesse livro, para quem não viu a capa ainda. Eu trabalhei durante 2 anos, né, uma pesquisa. A família colocou à disposição todo o material que tinha, a correspondência, e o material fotográfico e todo o material que existia no baú, que existe ainda, né, Gabriel?
E entrevistas, né? A Sandra, por exemplo, foi entrevistada, e várias pessoas que estão aqui eu tive a oportunidade de ver os testemunhos, né? Espinosa, por exemplo, que deu grande contribuição nesse trabalho. Esse trabalho, então, o que eu vi? Eu separei um livro. Eu agradeço também a editora Alameda, né, porque a gente sabe que é um tema que a gente escreve, mas depois é preciso também de um editor. A Alameda fez um belo trabalho também. Para as pessoas que estão vendo, que vão ver o vídeo em casa, é preciso dizer que a Alameda, teclando José Ibrahim e editora Alameda, cai-se na página onde é possível comprar o livro. A gente, a Alameda distribui para o Brasil inteiro. Então, esse livro foi feito em três partes, né? A primeira, a formação do homem, e a gente fala muito de Osasco, porque Ibrahim nasceu em Osasco, a industrialização de Osasco, o que aconteceu em Osasco nos primeiros anos, o que fez deste homem o militante que foi, como é que ele chega na presidência do sindicato, né? Com toda a comissão de fábrica, inicialmente, o que a gente viu, tudo isso. O segundo capítulo é o exílio, né? Então ele é preso, torturado, banido, trocado pelo embaixador americano. Ele vai então para Cuba, em seguida Chile e depois para a Bélgica. Então, conto esse exílio. No exílio, o que ele faz? Ele cria na Bélgica a Casa da América Latina, Maison da América Latina, que vai dar uma sustentação a todos todo esses brasileiros, mas não somente, todos os chilenos e toda a gente da América Latina que foi para lá depois do golpe no Chile. Ele vai também, esse grupo de Osasco, de Paris, né, o GAUS, Grupo de Oposição Sindical, que fez um trabalho importante entre a oposição no Brasil e a comunicação desse trabalho lá. E o terceiro capítulo é a volta, né? A volta do militante, o retorno às lutas diretas já. Ele chega antes, né? Justamente para empurrar a anistia, para que a anistia fosse uma realidade. Então, eu conto tudo isso, né, nesses 3 capítulos, quando ele chega, a participação dele nos partidos, a ajuda à criação do Partido dos Trabalhadores, que ele sonhou desde Cuba, né, porque a luta armada não era mais possível, então seria um partido de trabalhadores para trabalhadores, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que ele ajudou a criar. Ele traz justamente esse trabalho que ele faz lá fora, ele traz para cá a relação que tinha, né, a CFDT colocou à disposição desse grupo toda a relação que ela tinha com os sindicatos, federações, centrais sindicais europeias, mas do mundo inteiro. Esse grupo, na Bélgica, em Paris, eles vão visitar todas as centrais sindicais daquele mundo, e ele volta com essa experiência que ele coloca à disposição da Central Única dos Trabalhadores. Em seguida, ele vai sair, né, do PT, ele vai para o PDT, ele vai para o Partido Verde. Em termos de centrais sindicais, ele vai, então, depois da CUT, ele vai para a Força Sindical e para o UGT. Quando eu entrevistei, ele era responsável de formação na UGT. Pois é, assim, rapidamente é isso. Eu coloco à disposição para autógrafos mais tarde. E espero que vocês gostem. É uma pequena contribuição para esse homem, né, que foi o que foi e que a gente, eu acho que deve lembrar para as novas gerações, né? Tem algumas pessoas mais jovens, né? Eu acho que a gente é um dever de transmissão. Justamente por tudo que a gente viu que acontece, né, que a gente tem essa responsabilidade dessa transmissão. Eu gostaria muito, justamente, a doação do livro para as bibliotecas. A gente fez um lançamento também no Cinearte, onde o Ibrahim estudou. Eu acho que é importante que trabalhar também com a Secretaria de Cultura e de Educação, de forma que essa experiência possa ser importante, possa ser útil para as novas gerações. Muito obrigada. Convido a nobre vereadora, a doutora Régia Maria Gouveia Sarmento,
que secretaria essa sessão e, ao mesmo tempo, é relatora da Comissão de Educação e Cultura aqui da Casa. A palavra é sua, doutora Régia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos componentes da mesa, especialmente a Mazé, né, pela biografia, e também ao Gabriel, certo, que lembra muito o pai, né, muito, muito mesmo, e o Espinosa, que é grande amigo. Ao público presente, queria dizer assim da honra que é, né, participar de sessões como esta, né? Quando o Mário veio falar comigo, a gente já estava pensando e já tinha conversado, eu com a minha amiga Mônica Veloso, da gente fazer uma sessão que relembrasse os 50 anos da greve de Osasco, né? E que foi um marco muito importante para o sindicalismo brasileiro, né? Para o sindicalismo não só de Osasco, de São Paulo. E eu comecei a militar muito jovem, né? Comecei aos 14 anos, num grupo de jovens na Imaculada Conceição, e acabei conhecendo essas pessoas mais próximo na fundação do Partido dos Trabalhadores, né, em 1980. E depois me formei advogada e fui trabalhar na Frente Nacional do Trabalho, onde eu conheci toda essa história profunda sobre a greve, e trabalhei lá na frente, atuei junto com algumas pessoas que eram daquela comissão de fábrica e que tanto me ensinaram. Me ensinaram muito. E, assim, como o Espinosa falou, é muito triste. O que eu vejo mais triste hoje é que nós estamos, em termos de direitos, em termos de situação, não muito diferente do que aquela que a gente vivia em 64, em 68, naquele período. Nós não temos uma ditadura militar, mas nós temos uma perda de direitos, de garantias, e temos que voltar, Sônia, a fazer de novo aquele começo. Temos que retomar algumas lutas que a gente achou, principalmente na questão das mulheres, que a gente achou que estava superada. E a gente está vendo, dia a dia, o retrocesso. Agora mesmo, toda a retirada dos nossos direitos trabalhistas, né, que a gente conquistou ao longo do tempo, e com a Constituição de 88, praticamente rasgaram e jogaram fora. Com a reforma da Previdência que querem fazer, que querem acabar com o trabalhador. Fora isso, a gente tem várias outras leis tramitando no Congresso, que vai ser o retrocesso. Uma delas, e é da minha área, por isso que ouso aqui a falar, é a escola sem partido. Proibido falar sobre diversidade, proibido falar sobre gênero nas escolas. Então, é um absurdo, é um retrocesso. E, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter que voltar lá, como a gente fazia naquela época. Só que com uma desvantagem, que a garotada e a moçada ia para a rua, como foi o Ibrahim, e foi muitos jovens naquela época, João Joaquim, aqui presente. Então, muita gente jovem, Zé Pedro, que ia para essa luta. Inácio, Zé Groff, né? João Cândido,
que foram para a luta. E hoje, Zequinha e muitos outros, hoje, a nossa juventude, infelizmente, está na inércia, na ociosidade, e ela não quer enfrentar situações como esta pelo coletivo. Nós estamos vivenciando um período que cada um está preocupado com o seu próprio umbigo e com o seu mundinho, e não consegue, como naquela época, juntar, né, as pessoas, aglutinar e fazer uma luta coerente, uma luta. O Tonka está certo. A gente falava em não se dispersar, e a gente tem que aglutinar todas essas forças, independente de partido, mas trazer essa juventude para refletir, porque não é no WhatsApp, não é através do computador. A gente precisa olhar no olho e falar: companheiro, vem à luta, que essa luta não é minha. Nós vamos passar, e vocês têm que garantir um futuro melhor. Então, este livro vem num bom momento, que é para resgatar a história, e nós não podemos deixar a história do passado morrer. E esses exemplos a gente tem que trazer para a nossa juventude, para motivá-los a lutar por um mundo melhor. Já fizemos a nossa parte, e aí agora é com eles. E eles têm que assumir este papel. Então, é uma honra estar aqui, e é uma honra poder falar dessa história que tanto dá orgulho na gente. Então, Ibrahim, presente. Nós queríamos prestar essa homenagem ao José Ibrahim, a todos que lutaram no ano de 1968 para tornar o Brasil democrático, tornar o Brasil mais justo, né, com melhores condições de vida para a população. Que essa energia desses jovens, que essa energia que o Ibrahim demonstrou, que os metalúrgicos demonstraram, que os estudantes demonstraram, né, essa energia possa ser revigorada, e nós temos enormes desafios ainda para tornar esse Brasil melhor, esse Brasil mais justo, mais igualitário. Não dá para se conformar de ser uma das maiores economias do mundo, entre as 10 primeiras, e na hora que vai examinar a situação social do país, a situação da saúde, dos trabalhadores, a gente pula lá para a 80ª, 100ª. Né? Acredito que o que essa geração sentiu, né, essa realidade está latente aí, apesar de alguns avanços que ocorreram, mas o desafio continua. Né? Então, eu queria agradecer a presença de todos que aqui vieram. É uma homenagem simples, mas nós achamos importante, né, doutora Régia, que a Câmara Municipal fizéssemos, acatamos a sugestão, e a gente aproveita para parabenizar a professora Mazé Torquato Chotil pela iniciativa do livro, pela iniciativa desses eventos, porque nós temos que manter a memória, né? Nós precisamos cultivar a memória. Né? Se a gente cultiva a memória, a gente relembra fatos, relembra situações, aprende com os fatos, aprende com as situações. Né? E a gente pode, com isso, criar avanços. Então, você está de parabéns, Mazé. Agradecer à família também para a disponibilidade. Queria agradecer o gabinete da doutora Régia, que ajudou na organização, no nome da Estela, agradecer o meu gabinete, em nome da Neuci, agradecer a Milene, todos os funcionários da Câmara Municipal que aqui nos ajudaram,
Também fazer uma menção especial ao professor Urban, que ajudou. O professor Urban teve uma vivência grande com o Ibrahim, no período que o Ibrahim retornou do exílio e na organização do Partido dos Trabalhadores, né? Agradecer a todos vocês. E agora, aqueles que quiserem, a professora Mazé Torquato Chotil vai estar fazendo os autógrafos, dando os autógrafos lá na entrada ali. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. A gente deseja uma boa noite para todos e declara encerrada essa sessão.